Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Continuando os nossos devocionais no livro dos Salmos, abra a Bíblia aí para o Salmo 2, para o segundo Salmo. Eu vou ler e os irmãos acompanham aí em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: porque os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão. Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governadores conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo proclamado. Façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, os reis, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição. Para a sua ira, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Este é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É aquele salmo que fala sobre o Messias, que descreve o Messias, trata do Rei Supremo e o seu reinado. Há outros salmos messiânicos aqui na Bíblia: o 18, o 72, o 89, o 101, o 110, o 132 e o 134. Também, como o 2, o Salmo 2, o Salmo 2, são salmos messiânicos. Este salmo, então, revela a decisão dos líderes mundiais de rebelarem-se contra o Senhor e contra o seu ungido, o Messias. E aqui há uma pergunta retórica: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Eles se enfurecem, amontinam-se, revoltam-se, tramam contra Deus e contra o seu ungido. A rejeição insensata do domínio de Deus e do soberano estabelecido por ele, ou seja, seu ungido, isso acontece há muito tempo. Hoje, os líderes mundiais e a humanidade, de forma geral, rebelam-se, amontinam-se contra Deus. Romanos 3, 10 e 11 mostra que ninguém busca a Deus, mostra que as pessoas viram as costas para Deus, todos, inclusive nós, antes da nossa conversão. Veja o que diz o apóstolo Paulo, Romanos 3, 10 e 11. Como está escrito: não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nem nós, antes da conversão, queríamos buscar a Deus, ou queríamos adorar a Deus. Estávamos rebelados contra este Deus maravilhoso. O verso 3 ilustra o que aconteceu lá no Calvário. Os reis, os governantes da terra, representados lá por Herodes e Pilatos, e os povos representados
pela população de Israel, unidos, todos unidos contra Cristo, pedindo a sua crucificação. Contra o Senhor Jesus Cristo estavam os reis da terra e os povos unidos, como diz o verso 3 deste salmo. Veja Atos 4, 25 a 27, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo disseste, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Veja aqui Pedro, no discurso, ali em Atos 4, está citando este salmo e dizendo que foi dito pelo Espírito Santo por boca do nosso pai Davi que isto ia acontecer, que se uniram ali os reis Herodes, Pôncio Pilatos e o povo de Israel para fazer o quê? Com o Messias, tudo que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Veja que Deus está no controle, o plano é de Deus, mas que os reis da terra e que os povos de Israel são responsáveis pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. Se rebelaram ali contra Deus e contra o seu ungido. 1 Coríntios 2 e 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, os reis, os povos, a humanidade rebelada contra Deus e contra o seu ungido. E eu chamo aqui, meu irmão, minha irmã, a sua atenção para duas afirmações desse texto. Duas afirmações aqui nesse texto. A primeira, imaginam ou conspiram coisas vãs, ou seja, tramam ações contrárias a Deus. Isso não acontece ainda hoje, é claro, só acontece. Olhe para o nosso STF, Supremo Tribunal Federal, quais são as decisões ali? São contrárias a Deus e a sua palavra, aborto, ideologia de gênero e por aí vai. Olha para o Congresso e olha para o mundo, tramam contra Deus. E no verso 2, e chamo sua atenção ainda para esses versículos que li em Atos. O segundo, quero chamar sua atenção para fazer o que tua mão e o teu conselho predeterminaram, ou seja, tudo dentro do plano de Deus. Não adianta essa rebelião contra este Deus supremo, não adianta esta rebelião. Do Calvário para cá a rejeição continua, a humanidade insana foge dos laços e vínculos do amor de Deus, foge, vira as costas. Isto é pura insanidade. Quando eu olho para a minha vida antes da conversão, eu também vejo eu fugindo, correndo para longe de Deus. Agora no verso 4 é interessante, diz que ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, diz a versão atualizada. Na King James aqui que nós lemos, diz, do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e ridicularizá-los. Interessante. Aqui Deus não está rindo e zombando do sofrimento humano. É claro que não é isso. Mas o motivo do riso e da zombaria de Deus aqui é a arrogância daqueles que se acham sábios e poderosos. Ah, meu Deus. Então ele ri desses arrogantes. Deus tem prazer em apavorar os falsos sábios. Está escrito aqui em 1 Coríntios 1 e 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? A sabedoria, meus irmãos, deste mundo
é uma loucura. Colossenses 2:15, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na cruz. Isso foi o que Cristo fez. O motivo do riso de Deus é a arrogância humana. Um dia um amigo meu, conversando comigo naquela época que a Coreia do Norte estava querendo declarar guerra aos Estados Unidos, e eu perguntei, aí o que você acha? Ele disse, a Coreia do Norte é como se fosse um menino com estilingue, né, que aqui no Nordeste nós chamamos também de baladeira, e os Estados Unidos, um grande guerreiro com um rifle israelense que dispara 900 tiros por minuto, ou seja, comparou a Coreia a um menino com estilingue e os Estados Unidos a um grande guerreiro com uma metralhadora, com um rifle, aliás, que dispara 900 tiros por minuto. Há chance? Não há. Mal comparado, porque não há comparação que se possa fazer com este Deus soberano. Mal comparado, a humanidade inteira, os reis da terra, todos os líderes da terra, é como um menino com um estilingue contra Deus, com esse rifle. Não há chance nenhuma, e eu estou comparando mal. Por isso, este Deus soberano, que nós adoramos e cremos, zomba destes arrogantes. O verso 6 fala que Deus estabeleceu no seu santo monte ali. Primeiro monte sagrado de Deus foi aonde? Foi lá no Sinai, foi no Egito, né? Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz a Israel, nós fomos pelo Egito, um grupo, viagem maravilhosa, e fiz 5 dias ali no Egito, Cairo, Mênfis, outras cidades. Quando nós estávamos na véspera de ir para Israel, todo mundo animado, iam conhecer Israel, ia entrar ali nas terras bíblicas. Aí começaram a dizer, amanhã estaremos na Terra Santa, quase dizendo, vamos sair desse Egito pagão e vamos para a Terra Santa. E o nosso guia, que falava muito bem o português, o Samuel Gabala, disse assim, vocês esquecem que aqui também é Terra Santa? E é verdade, o primeiro Monte Santo foi o Sinai, e na insensibilidade do grupo brasileiro, tratando mal ali a terra do nosso guia. Veja o que diz Êxodo 3:5, prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Êxodo 18:5, veio pois Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se tinha acampado junto ao monte de Deus. Chama o Monte Sinai no Egito de terra santa e de monte de Deus. Claro que depois que Salomão construiu o templo sobre o Monte Sião, tornou-se o único monte onde o povo subia para adorar a Deus e fazer os sacrifícios. Depois toda a cidade de Jerusalém passou a ser chamada de Sião, cidade do rei messiânico. O Salmo 48:1 diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Isaías 2:3, irão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Hebreus 12:22, mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a miríades de anjos. Então, no verso 7 e 9 ainda desse capítulo, diz, regerás com vara de ferro, né? Apocalipse 12:5, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 19:15, da sua boca sairá uma espada afiada para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, entenderam agora o motivo de Deus rir, de zombar dos arrogantes? Porque isso é uma loucura.
se rebelar contra Deus. Deus, na sua palavra, tem palavras de conselho para todos nós, especialmente para nós, os crentes. Veja o Salmo 2, verso 10, o salmo que nós estamos considerando. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Deus está dizendo, sejam prudentes, se deixem instruir. Verso 11, servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que confiam nele. Então este é o conselho de Deus. Ao invés de rebelião, que isso é uma loucura, a humanidade está insana, rebelada contra Deus. O que vão poder fazer contra Deus? Deus estabelecerá o seu reino no tempo certo. O Messias veio e cumpriu o seu papel, que naquele tempo era de salvar, de oferecer um sacrifício a Deus pela nossa salvação. Mas no tempo certo também ele virá, estabelecerá o seu reino ali em Jerusalém, regerá este mundo com vara de ferro. Não adianta rebelião contra Deus. Vamos fazer como diz o Salmo 2 aqui, em vez de rebelião, bem-aventurado todos aqueles que confiam nele. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Você tem se regozijado, você tem temido a este Deus soberano que enviou o Messias para morrer na cruz por você, e que no tempo certo não adianta rebelião do homem, não adianta nada que o homem possa fazer, o plano de Deus será cumprido. Bem-aventurado todos aqueles que temem e confiam no Senhor. Você tem temido, se regozijado no Senhor, você confia no Senhor, confie nele. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Santo e eterno Deus, aplica estas palavras, esta mensagem ao nosso coração, ó Pai, que nós possamos viver com coragem, confiando, temendo e nos regozijando no Senhor nosso Deus, em Ti, ó Deus amado, e no Teu ungido, o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.